Eles diziam que eram apenas lendas, ecos de um passado esquecido, relatos de gigantes que caminhavam entre os homens. Mas e se essas histórias fossem mais do que simples palavras? E se sombras de um tempo antigo ainda estivessem entre nós, escondidas nas entrelinhas das Escrituras? Hoje, vamos explorar um mistério que desafia o tempo e a compreensão. Uma conexão que muitos suspeitam, mas poucos ousam questionar. Que o ritmo da sabedoria te guie em cada momento. Golias é descrito na Bíblia como um guerreiro de estatura impressionante. De acordo com o livro de 1 Samuel, capítulo 17 e versículo 4, sua altura era de 6 côvados e 1 palmo, o que, conforme algumas interpretações, corresponderia a aproximadamente 2,90 m. No entanto, há debates sobre essa medida. Manuscritos antigos, como a Septuaginta e os manuscritos do Mar Morto, sugerem uma altura menor, cerca de 2 metros. Independentemente da precisão exata, Golias era significativamente mais alto que a média dos homens de sua época, reforçando sua reputação como um gigante temível. Os Refaíns são mencionados na Bíblia como uma antiga raça de gigantes que habitavam a terra antes da chegada dos israelitas. Em Deuteronômio capítulo 2 e versículo 10 e 11, eles são descritos como um povo grande e numeroso, comparável aos Enaquins. A cidade de Gate, de onde Golias era originário, está associada aos descendentes desses gigantes. No livro de Josué, capítulo 11 e versículo 22, indica que alguns Enaquins permaneceram em Gate após a conquista israelita, sugerindo que Golias poderia ser um descendente direto desses povos antigos. No livro de Números, capítulo 13 e versículo 33, os espias enviados por Moisés para explorar a terra prometida relataram a presença de nefilins, descrevendo-os como gigantes, diante dos quais se sentiam como gafanhotos. Essa passagem sugere que, mesmo após o dilúvio, havia indivíduos de estatura extraordinária em Canaã. A menção dos nefilins neste contexto levanta questões sobre a continuidade dessas linhagens e como Golias poderia estar relacionado a elas, possivelmente como um remanescente desses povos antigos. A presença de gigantes após o dilúvio é um tema que intriga estudiosos e teólogos. Algumas teorias propõem que a linhagem dos nefilins sobreviveu através das esposas dos filhos de Noé, enquanto outras sugerem que novos eventos de união entre filhos de Deus e mulheres humanas ocorreram posteriormente. Essas interpretações buscam explicar como Golias e outros gigantes mencionados nas Escrituras poderiam existir em um período pós-diluviano, mantendo características físicas impressionantes. Além de Golias, a Bíblia menciona outros guerreiros de grande estatura entre os filisteus. No livro de 2 Samuel, capítulo 21 e versículo 15 a 22, há relatos de batalhas contra descendentes de gigantes em Gate, incluindo um guerreiro com 6 dedos em cada mão e pé. Essas narrativas indicam que Golias não era um caso isolado, mas parte de uma linhagem de guerreiros gigantes que representavam uma ameaça significativa para Israel, destacando a persistência dessas linhagens entre os inimigos dos israelitas. Embora Golias seja descrito como um gigante, o termo Nefilim não é diretamente aplicado a ele nas Escrituras. Isso levou alguns estudiosos a argumentarem que Golias poderia ser simplesmente um humano de estatura excepcional, sem ligação direta
com os nefilins pré-diluvianos. A distinção terminológica sugere diferentes origens ou linhagens para esses indivíduos de grande estatura mencionados na Bíblia. Alguns estudiosos consideram que as descrições de gigantes na Bíblia podem ser hipérboles ou figuras de linguagem destinadas a enfatizar a força e a ameaça representada por esses guerreiros. Nesse sentido, Golias poderia ser um soldado formidável cuja estatura foi exagerada para destacar a magnitude do desafio enfrentado por Davi, servindo como uma metáfora para obstáculos aparentemente insuperáveis, superados pela fé e coragem. A derrota de Golias por Davi é uma das narrativas mais emblemáticas da Bíblia, simbolizando a vitória do aparentemente fraco sobre o poderoso através da fé em Deus. Este evento não apenas consolidou a reputação de Davi como futuro rei de Israel, mas também demonstrou que, independentemente da origem ou estatura do adversário, a confiança em Deus pode superar os maiores desafios. A história ressalta temas de coragem, fé e a inversão de expectativas, onde o improvável herói triunfa sobre o gigante opressor. A história de Davi e Golias é rica em metáforas e simbolismos que transcendem a simples narrativa de um jovem pastor derrotando um guerreiro gigante. Golias simboliza desafios imponentes, sejam eles opressores políticos, dificuldades pessoais ou crises espirituais. Sua imensa estatura e armadura pesada representam a força humana e a confiança nas próprias capacidades, contrastando com Davi, que confia não em armas, mas em Deus. Davi, por sua vez, simboliza a fé, a coragem e a resiliência, sendo um exemplo de que a vitória não depende da força física, mas da confiança no propósito divino. As 5 pedras lisas, escolhidas por Davi, podem representar os atributos espirituais necessários para superar desafios: fé, coragem, obediência, humildade e perseverança. O próprio ato de usar uma funda ao invés de uma espada simboliza a ideia de que as armas espirituais, oração, fé, confiança em Deus, são mais eficazes do que a força bruta. O cenário da batalha também é significativo. O vale onde o confronto ocorre pode simbolizar os momentos de provação na vida, onde o ser humano se encontra entre a promessa de Deus e a ameaça do inimigo. A vitória de Davi simboliza a superação de medos e a confirmação de que Deus exalta os humildes e derruba os arrogantes. Se a história precisasse de mais simbolismo, poderia ser explorado o peso da armadura de Saul, que Davi rejeita antes da batalha. Isso poderia representar as expectativas e imposições da sociedade, que muitas vezes tentam moldar uma pessoa segundo padrões convencionais, enquanto a verdadeira vitória vem quando se age de acordo com a própria identidade e propósito. No geral, a narrativa é um testemunho atemporal de que, com fé, até o menor e mais improvável dos guerreiros pode derrotar o maior dos gigantes. Se você chegou até aqui, meu sincero obrigado. Sua presença no canal Arritmia das Escrituras faz toda a diferença. Continue explorando mais mensagens e mistérios da palavra. Há muito ainda para refletir. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar para que essa mensagem alcance mais corações. Nos vemos no próximo vídeo. Que o ritmo da sabedoria te guie sempre.